A maioria de nós está apanhada em hábitos físicos e psicológicos. Alguns são conscientes deles e outros não. Se nos dermos conta desses hábitos, é possível então terminar com um hábito em particular instantaneamente e não arrastá-lo por muitos meses e anos? Se nos dermos conta de determinado hábito, é possível que terminemos com ele sem luta alguma e que afastamento instantaneamente, por exemplo, o hábito de fumar, a sacudida singular da cabeça, o sorriso habitual ou qualquer dos distintos hábitos peculiares que temos? É possível dar-se conta do falatório interminável sobre nada, da inquietação da mente? Pode-se fazê-lo sem resistência ou controle algum, de modo que afastemos facilmente, sem esforço, imediatamente? Nisso há várias coisas envolvidas. Primeiro, a compreensão de que a luta contra algo novo, como um hábito em particular, desenvolve uma forma de resistência contra esse hábito. E aprendemos que a resistência, em qualquer forma, engendra mais conflito. Se resistimos um hábito, tratamos de reprimi-lo e lutamos contra ele. Esbanjamos na luta por controlá-lo a mesma energia necessária para compreendê-lo. Nisso está envolvida uma segunda coisa. Damos, é óbvio, que o tempo é necessário e que qualquer hábito em particular tem que acabar-se lentamente. Tem que ser suprimido pouco a pouco. Estamos acostumados, por um lado, à ideia de que a única maneira de nos liberar de um hábito é mediante a resistência e o desenvolvimento de um hábito oposto. E, por outro lado, a ideia de que podemos fazê-lo gradualmente, através de um período de tempo. Mas se examinarmos o assunto, vemos que qualquer forma de resistência engendra mais conflito. E também que o tempo toma muitos dias, semanas, anos, não termina realmente com o hábito. E perguntamos, se for possível pôr fim a um hábito, sem resistência e sem tempo imediatamente. Para nos liberar do temor, o que se requer não é a resistência durante um período de tempo, a não ser a entrega que possa fazer frente a esse hábito e dissolvê-lo imediatamente. Isso é a atenção. A atenção é a mesma essência de toda energia. Por atenção significa entregar nossa mente, nosso coração e nossa total entrega da energia física ao ato de atender. E com essa energia, confrontar ou dar-se conta do hábito em particular. Então verão que o hábito perdeu seu apoio e desaparece instantaneamente. Podemos pensar que seus diversos hábitos carecem de especial importância. Se os tiver, o que importa? Ou encontra desculpas para seus hábitos. Mas se pudermos estabelecer a qualidade de atenção na mente, uma vez que a mente captasse o fato, a verdade de que a energia é a atenção e que a atenção é necessária para dissolver qualquer hábito determinado, então, ao dar-se conta de um hábito ou tradição em particular, poderíamos ver que este cessa completamente. Temos um modo habitual de falar, ou nos agradamos conversando interminavelmente sobre nada. Mas se nos voltarmos sensivelmente alertas, atentos, então dispomos de uma energia extraordinária, energia que não é engendrada pela resistência, como são a maior parte das energias. Essa energia da atenção é liberdade. Se compreendermos isso, real e profundamente, não como teoria, mas sim como um fato verdadeiro, que experimentamos, um fato que vimos e do qual nos demos conta totalmente, então podemos proceder a inquirir na total natureza e estrutura do medo. E devemos ter em mente,
quando falamos dessa questão mais bem complicada, que a comunicação verbal entre vocês e o que os fala se torna bastante difícil, e que se não escutar com suficiente cuidado e atenção, a comunicação não é possível. Se vocês pensarem em uma coisa e o orador fala de algo distinto, então é óbvio que a comunicação cessa. Se vocês estão preocupados com algum medo particular e toda sua atenção se enfoca nesse medo, então a comunicação verbal entre vocês e quem os fala também termina. Para nos comunicar verbalmente, tem que existir uma qualidade de atenção na qual haja interesse, na qual haja intensidade, urgência por compreender essa questão do medo. Mais importante que a comunicação é a comunhão. A comunicação é verbal e a comunhão não é. Duas pessoas que se conheçam muito bem podem, sem pronunciar palavra alguma, compreender-se completamente, imediatamente, porque estabeleceram certa forma de comunicação entre eles. Quando encaramos uma questão tão complicada como o medo, tem que haver comunhão, tanto como comunicação verbal. Ambas têm que estar unidas todo o tempo, ou, do contrário, não estaremos trabalhando juntos. Havendo dito tudo isso, era necessário considerarmos a questão do temor. Não é que tenhamos que estar livres do temor. Tão logo tratamos de nos liberar do temor, criamos resistência contra ele. A resistência, em qualquer forma, não termina com o temor, que sempre estará ali, mesmo que tratemos de escapar dele, resisti-lo, controlá-lo e etc. O controlá-lo, o fugir, o reprimi-lo, são todas formas de resistência. E o temor continua mesmo que desenvolvamos maior força para resisti-lo. Não estamos, pois, falando de estar livres do temor. Estar livres de algo não é liberdade. Compreendam isso, por favor, porque ao examinar esse problema, se tiverem posto toda a sua atenção no que se esteve dizendo, devem abandonar esse recinto sem nenhum sentimento de medo. Isso é o que importa, e não o que diz ou não diz o que os fala, ou se vocês estiverem ou não de acordo. O que importa é terminar psicologicamente com o temor, de maneira absoluta, no mais íntimo de nosso ser. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Não é que alguém tenha que estar livre do temor ou tenha que resisti-lo, mas sim deve compreender toda a natureza e estrutura do temor. Compreendê-lo, isso implica aprender a respeito dele, observá-lo e entrar em contato direto com ele. Temos que aprender sobre o temor e não como escapar dele, nem como resisti-lo mediante o valor e etc. Temos que aprender. O que significa essa palavra aprender? Certamente que não é acumular conhecimento sobre o temor. Seria inútil examinar o assunto, a menos que compreendamos isso completamente. Pensamos que aprender implica a acumulação de conhecimentos a respeito de algo. Se desejamos aprender italiano, é necessário acumular palavras e seu significado, a gramática e como combinar orações, etc. E tendo acumulado conhecimentos, então podemos falar esse idioma em particular. Isso é a acumulação de conhecimentos e logo ação. O tempo está envolvido nisso. Agora bem,
Essa acumulação não é aprender. O verdadeiro aprender está sempre no presente ativo e não é o resultado de ter acumulado conhecimentos. O aprender é uma ação que sempre está no presente. A maioria está acostumado à ideia de acumular, acima de tudo, conhecimentos, informação, experiência e a atuar partindo daí. Nós estamos dizendo algo inteiramente distinto. O conhecimento está sempre no passado. E quando atuamos, o passado determina essa ação. Dizemos que o aprender está na ação mesma e que, portanto, nunca há acumulação de conhecimento. O aprender sobre o temor está no presente e é algo fresco. Se confrontar o medo com o conhecimento do passado, com lembranças e associações do passado, não me encontro cara a cara com o medo e, portanto, não aprendo a respeito dele. Posso fazer isso unicamente se minha mente for fresca e nova. E essa é nossa dificuldade, porque sempre abordamos o medo com todas as associações, lembranças, incidentes e experiências que nos impedem de olhá-lo e aprender sobre ele em forma nova. Existem muitos temores: temor à morte, à escuridão, a perder o emprego, ao marido ou à esposa, temor à insegurança, à solidão, a não obter algo, a não ser amado, a não ser um êxito. Não são estes diversos tipos de temores a expressão de um temor básico? Então se pergunta, vamos tratar com um temor em particular ou estamos tratando com o fato do temor em si? Desejamos compreender a natureza do temor, e não como este se expressa em uma direção determinada. Se podemos encarar o fato básico do temor, então poderemos resolver ou fazer algo em relação a um medo em particular. Portanto, não tomem seu medo particular para dizer, tenho que resolver isso. A não ser, compreendam a natureza e estrutura do temor. Então saberão o que fazer com esse medo em particular. Vejam a importância de que a mente se ache em um estado no qual não haja medo algum. Porque onde há medo, há escuridão e a mente se embota. Então procura vários escapamentos. Estímulo mediante o entretenimento. Não importa que se entretenha na igreja ou no campo de futebol ou com a rádio. Uma mente assim tem medo. É incapaz de ver com claridade e não sabe o que significa amar. Pode que conheça o prazer, mas certamente não sabe o que significa amar. O medo destrói e afeta a mente. Há temor físico e temor psicológico. Existe o medo físico ao perigo, como encontrar-se com uma serpente ou frente a um precipício. Esse temor, o medo físico de enfrentar-se ao perigo, não é inteligência. Ali há um precipício, vejo e reajo imediatamente. Não me aproximo. Bem, não é esse medo a inteligência que me diz, tome cuidado, há perigo. Essa inteligência se acumulou com o tempo e outros têm cansado, ou minha mãe, ou meu amigo, me hão dito, tome cuidado com esse precipício. De maneira que nessa expressão física do temor estão a lembrança e a inteligência funcionando simultaneamente. Existe, além disso, o temor psicológico ao medo físico que experimentamos, o de ter sofrido uma enfermidade que nos causou muita dor. Tendo experimentado dor, que é um fenômeno puramente físico, não desejamos que se repita e temos o medo psicológico a essa dor, mesmo que cessou de ser real. Bem, pode esse medo psicológico ser compreendido de maneira que não volte a surgir absolutamente? Tive dor, a maioria o sofremos.
Tive-o a semana passada ou faz um ano. A dor era desesperadora. E não quero que se repita e temo que possa voltar. O que aconteceu? Escutem isso cuidadosamente, por favor. Existe a lembrança dessa dor e o pensamento diz: não deixe que se repita. Tome cuidado. Pensar sobre o passado da dor provoca o medo de que se repita. E o pensamento atrai o medo sobre si mesmo. Essa é uma forma particular de medo. Ou seja, o medo a que a enfermidade se repita com sua dor. Existem todos os diversos medos psicológicos que se derivam do pensamento. O medo ao que possa dizer o vizinho, medo de não ser altamente distinto e respeitável, medo de não acatar a moralidade social, que é imoralidade, medo de perder o emprego, medo à solidão, medo à ansiedade, que é medo em si mesmo, e etc. Sendo tudo isso o produto de uma vida apoiada no pensamento. Não só existem os temores conscientes, mas também os fundos e ocultos temores na psique, nas capas mais profundas da mente. Podemos nos enfrentar aos temores conscientes, mas é muito mais difícil fazê-lo com os temores secretos e profundos. Como se pode fazer com esses temores profundos, inconscientes, ocultos, saiam à superfície e fiquem ao descoberto? Para fazê-lo, a mente consciente, ela pode fazer isso? Pode a mente consciente, com seu pensamento ativo, descobrir o inconsciente, o oculto? Não estamos usando a palavra inconsciente em forma técnica, unicamente no sentido de não estar consciente ou não conhecer os níveis ocultos, e isso é tudo. Pode a mente consciente, a que está treinada com o fim de ajustar-se para sobreviver, para continuar com as coisas como estão vocês, sabem a trapaceira que é essa mente consciente? Pode essa mente consciente descobrir todo o conteúdo do inconsciente? Não acredito que possa fazê-lo. Pode que descubra uma capa e a interprete de acordo com seu condicionamento, mas essa interpretação mesma, conforme o seu condicionamento, prejudicará mais adiante a mente consciente, de maneira que estará até menos capacitada para examinar por completo a subsequente capa. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Vemos que o mero esforço consciente para examinar o conteúdo mais profundo da psique se torna em extremo difícil, a menos que a mente superficial esteja por completo livre de todo condicionamento, de todo prejuízo, de todo o temor do contrário. Ela é incapaz de ver. Nós vemos que isso é extremamente difícil e possivelmente totalmente impossível. Portanto, alguém se pergunta, há alguma outra maneira que seja de todo diferente? Pode a mente liberar do temor mediante a análise, a autoanálise ou análise profissional? Nisso tem algo mais envolvido. Quando me analiso e me miro, a capa de trás, examino, julgo, avalio, digo isso é correto, isso é incorreto, isso conservarei e isso desprezarei. Quando me analiso, sou diferente da coisa que analiso? Tenho que responder a isso por mim mesmo e ver a verdade a respeito. É o analisador diferente da coisa que analisa? Digamos os ciúmes.
não é diferente. Ele é esse ciúme e trata de separar-se do ciúme como a entidade que diz: vou observar o ciúme, me desfazer dele ou estar em contato com ele. Mas o ciúme e o analisador são parte um do outro. No processo da análise está envolvido o tempo. Quer dizer, necessito de muitos dias ou muitos anos para me analisar. Ao final de muitos anos, ainda tenho medo. Portanto, a análise não é o caminho. A análise implica muito tempo e quando a casa está queimando, não se sinta a analisar nem visitar um profissional para lhe dizer: me diga algo sobre mim mesmo, por favor. Temos que atuar. A análise é uma forma de escapamento, de preguiça e ineficiência. A solução não é a análise do inconsciente pelo consciente. A mente viu isso e se diz: não analisarei mais porque vejo a inutilidade de fazê-lo. Não resistirei mais ao medo. Dão-se conta do que ocorreu à mente? Quando descartou o método tradicional da análise, a resistência, o tempo, o que lhe aconteceu então à mente mesmo? Ela se tornou extraordinariamente aguda. Pela necessidade de observar-se, tornou-se extraordinariamente intensa, aguda e viva. A mente se pergunta: se houver alguma outra maneira de encarar esse problema, de descobrir todo o seu conteúdo, o passado, a herança racial, a família, o peso da tradição cultural e religiosa, o produto de 2.000 ou 10.000 anos, pode a mente estar livre de tudo isso? Pode descartá-lo por completo e, portanto, desfazer-se de todo o temor? Temos, pois, esse problema. Problema que uma mente aguda, a mente que desprezou toda forma de análise que necessariamente toma tempo e para o qual não existe o amanhã, tem que resolver completamente e agora. Portanto, não existe ideal algum. Não é questão de um futuro que diga: estarei livre disso. De modo que a mente está agora em um estado de completa atenção. Deixou que escapar e já não inventa o tempo como uma maneira de resolver o problema. Deixou de analisar ou de resistir. A mente mesma tem então uma qualidade inteiramente nova. Os psicólogos dizem que devemos sonhar ou, do contrário, nos voltaremos loucos. E eu pergunto: por que devo sonhar de maneira alguma? Há um modo de viver que não requeira sonhar absolutamente? Porque se não sonhamos de todo, então a mente descansa seriamente. A mente esteve ativa todo dia, observando, escutando, inquirindo, olhando a beleza de uma nuvem, o rosto de uma pessoa atrativa, a água, o movimento da vida, tudo. Esteve observando e observando. E quando dorme, deve ter descanso completo. Do contrário, ao despertar na manhã seguinte, está cansada e é ainda velha. Alguém se pergunta então, se houver alguma maneira de não sonhar absolutamente, de modo que durante o sonho a mente desfrute de completo descanso e chegue a dar com qualidades que não podem aparecer durante as horas de vigília. É um fato e não uma hipótese, teoria, invenção ou esperança, que isso é possível. Só quando estamos completamente acordados durante o dia, observando toda a atividade do pensamento, do sentir, acordado a cada motivação, a cada sugestão, a cada insinuação do que está muito dentro, profundamente. Acordado quando conversa, quando caminha, quando escuta alguém, quando observa sua ambição, seus ciúmes, quando observa sua resposta à glória da França, quando lê um livro que diz: suas crenças religiosas são tolices. Quando observa,
para ver o que está comprometido na crença. Estejam completamente acordados durante as horas de vigília. Quando estão sentados em um ônibus, quando falam com a esposa, com os filhos, com um amigo. Quando fumam, porque fumam. Quando leem uma novela policial, por que leem isso? Quando vão ao cinema, por quê? Pela excitação? Pelo sexo? Quando virem uma árvore bela ou o movimento de uma nuvem no céu, estejam completamente atentos ao que ocorre dentro e fora de vocês. Então verão que, quando dormem, não sonham, e que, quando despertam na manhã seguinte, a mente está fresca, intensa e viva. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Estivemos falando do caos no mundo, da grande violência, da confusão que existe, não só no externo, mas também internamente. A violência é resultado do temor, e já discutimos a questão do temor. Acredito que agora devemos passar a algo que pudesse ser um pouco alheio à maioria de vocês, mas tem que ser considerado, e não meramente rechaçado dizendo que é uma ilusão, uma fantasia e etc. Através da história, o homem, ao dar-se conta de que sua vida é muito curta, de que está cheia de acidentes e sofrimento, e de que a morte é inevitável, formulou uma ideia com o nome de Deus. Deu-se conta, como também nos ocorre agora, de que a vida é transitiva, e quis experimentar algo imensamente grande, supremo, algo não criado pela mente ou pela emoção. Desejava experimentar um mundo por completo diferente, um mundo que transcendesse esse, que estivesse além de toda desdita e tortura. E esperava encontrar esse mundo transcendental, descobrindo-o por meio de sua busca. Devemos examinar esse problema de se existe ou não existe uma realidade, não importa o nome que lhe demos, que seja, de uma dimensão de todo diferente. Para penetrar em sua profundidade, devemos nos dar conta de que não basta compreendê-lo meramente no nível verbal, porque a descrição nunca é o descrito, a palavra nunca é a coisa. Podemos penetrar no mistério, se for isso um mistério, que o homem sempre tratou de penetrar ou capturar, convidando-o, retendo-o, adorando-o, voltando-se devoto do mesmo? Sendo a vida o que é, mas bem superficial, vazia, uma coisa tortuosa, sem muita significação, tratamos de lhe inventar um significado, de lhe dar um sentido. Se tivermos certo talento, o significado e propósito da invenção se torna bem complexo, e ao não encontrar a beleza, o amor e o sentido de imensidão que esperávamos, podemos nos voltar cínicos e não acreditar em nada. Vemos que é bem absurdo e ilusório e sem muito sentido meramente inventar uma ideologia, uma fórmula, afirmando que existe Deus ou que não existe, quando a vida não tem significado algum, o qual é certo porque o modo em que vivemos não tem sentido. Assim, não lhe inventemos um sentido. Se pudéssemos penetrar juntos nisso e descobrir por nós mesmos se houver ou não há uma realidade que não seja meramente uma fuga ou uma invenção intelectual ou emocional. O homem, através da história, há dito que existe uma realidade para a qual devemos nos preparar e para a qual devemos fazer certas coisas.
nos disciplinar, resistir toda classe de tentação, nos controlar, controlar o sexo, viver conforme a um padrão estabelecido pela autoridade religiosa, os santos e etc. Ou que devemos negar o mundo, nos encerrar em um monastério ou em uma cova onde possamos meditar, estar sozinhos e não ser tentados. Vemos o absurdo desse esforço. Vemos que não é possível escapar do mundo pelo que é, do sofrimento, da distração e de tudo o que o homem produziu mediante a ciência. Com respeito às teologias, é óbvio que temos que as descartar todas e também todas as crenças. Se em realidade descartarmos completamente toda forma de crença, então não haverá temor absolutamente. Sabendo que a moralidade social não é moralidade, que ela é imoral, vemos que deve ser extraordinariamente moral, porque depois de tudo a moralidade consiste unicamente em estabelecer ordem, tão dentro como fora de nós mesmos. Mas essa moralidade tem que ficar em ação. Não é uma moralidade ideal ou conceitual, a não ser verdadeira conduta moral. É possível disciplinar-se, mesmo sem reprimir-se, controlar-se ou escapar? A raiz etimológica da palavra disciplina é aprender, não amoldar-se ou converter-se em um discípulo de alguém, nem imitar ou reprimir, a não ser aprender. O próprio ato de aprender requer disciplina. Uma disciplina que não é imposta, nem se acomoda a nenhuma ideologia. Não a inflexível austeridade do monge. Não obstante, sem uma profunda austeridade, nossa conduta cotidiana nos leva unicamente à desordem. Podemos ver quão essencial é ter ordem completa em nós mesmos, como a ordem matemática, e não o relativo ou o comparativo. Não a ordem que emana da influência ambiental. O comportamento, que é retidão, tem que ser estabelecido para que a mente esteja em completa ordem. Uma mente torturada, frustrada, moldada pelo ambiente, que se ajusta à moralidade social, tem que estar confusa. E uma mente confusa não pode descobrir o verdadeiro. Se a mente estiver que descobrir esse mistério estranho, se é que existe tal coisa, tem que sentar à base de um comportamento, de uma moralidade que não é a da sociedade. Uma moralidade na qual não há temor absolutamente e que, portanto, é livre. É unicamente, então, depois de sentar essa base profunda, quando a mente pode proceder a descobrir o que é a meditação. Essa qualidade de silêncio, de observação, na qual não existe o observador. Se essa base de conduta reta não se estabelece em nossa vida, em nossa ação, então a meditação tem muito pouco sentido. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. No Oriente existem muitas escolas, sistemas e métodos de meditação, incluindo o Zen e o Yoga, que se trouxeram para o Ocidente. Temos que compreender com muita claridade essa sugestão de que, mediante um método, um sistema ou pelo ajuste a um determinado modelo ou tradição, a mente pode encontrar essa realidade. Podemos ver quão absurdo isso é. Não importa que seja gasto do Oriente ou que seja inventado aqui. O método implica conformidade,
repetição. Implica que alguém, tendo alcançado certa iluminação, nos diz que façamos isso ou que não façamos aquilo. E nós, que estamos tão ansiosos por ter essa realidade, seguimos, nos submetemos, obedecemos e praticamos os que nos há dito dia após dia, com um montão de máquinas. Uma mente embotada e insensível, que não é inteligente em alto grau, pode praticar interminavelmente um método e se tornará mais e mais embotada, mais e mais estúpida. Terá sua própria experiência dentro do campo de seu próprio condicionamento. Possivelmente, alguns de vocês estiveram no Oriente e ali estudaram a meditação. Existe toda uma tradição atrás dela. Na antiguidade, esse assunto fez explosão na Índia e em toda a Ásia. Essa tradição domina nossas mentes até agora e tem escrito volumes intermináveis sobre o tema. Mas qualquer forma de tradição, um arrasto do passado, que se une para descobrir se existe essa grande realidade, é evidentemente um desperdício de esforço. A mente tem que estar livre de toda forma de tradição e sanção espiritual. Do contrário, carecemos totalmente da forma mais elevada de inteligência. O que é então a meditação, se não é tradicional? E se não pode ser tradicional, ninguém pode nos ensinar. Nem podemos seguir um atalho particular e dizer, ao longo desse atalho aprenderei o que é a meditação. O significado total da meditação estriba em que a mente se aquiete por completo, mas que esteja quieta não só no nível consciente, mas também nos profundos, secretos, ocultos níveis da consciência. Em quietude tão completa e total, em que o pensamento esteja em silêncio e não divague em todas as direções. Um dos ensinos tradicionais da meditação, o enfoque tradicional de que falamos, é que o pensamento tem que ser controlado, mas isso tem que se descartar, e para descartá-lo deve observá-lo muito de perto, de maneira objetiva e não emocional. A tradição nos diz que necessitamos de um guru, um professor que nos ajude a meditar e que nos explique o que devemos fazer. O Ocidente tem sua própria forma de tradição, de reza, contemplação e confissão. Mas em todo o fundamento de que alguma outra pessoa sabe e a gente não sabe. De que o que nos sabe vai ensinar a dar a iluminação, e nisso está envolta a autoridade. O professor, o guru, o salvador, o filho de Deus e etc. Eles sabem que nós não sabemos. Eles dizem, siga esse método, esse sistema, dia após dia. Pratique e chegará eventualmente lá, se tiver sorte. O qual significa que há uma luta consigo mesmo todo dia, tratando de ajustar-se a um padrão, a um sistema, tratando de reprimir seus desejos, seus apetites, a inveja, os ciúmes e as ambições. Portanto, há conflito entre o que somos e o que deveríamos ser de acordo com o sistema. Isso significa que há esforço, e uma mente que se esforça jamais pode estar quieta. Mediante o esforço, a mente nunca se silencia por completo. A tradição também diz que devemos nos concentrar para controlar o pensamento. Concentrar-se é só resistir, erigir um muro ao redor de si, proteger um enfoque exclusivo em uma ideia, em um princípio, um quadro ou no que alguém queira. A tradição diz que devemos passar por isso para encontrar o que procuramos. Também nos diz que não devemos ter sexo, nem olhar esse mundo, como hão dito sempre todos os santos, os quais são mais ou menos neuróticos. E quando vemos em forma, não meramente verbal ou intelectual, a não ser realmente o que está envolto em todo o sistema, e só podemos vê-lo quando o olhamos de maneira objetiva.
e não estamos comprometidos com isso. Então podemos descartá-lo por completo. Temos que descartá-lo por completo, porque então a mente, no mesmo ato de descartá-lo, libera-se e, portanto, se torna inteligente, alerta e não está exposta a ser apanhada em ilusões. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Para meditar no mais profundo sentido da palavra, alguém deve ser virtuoso, moral, mas não com a moralidade de um modelo, de uma prática ou da ordem social, a não ser com a moralidade que surge indevidamente de maneira natural e agradável. Quando começamos a conhecer a si mesmos, quando se dá conta de seus pensamentos, de seus sentimentos, atividades, apetites e ambições, sensivelmente alerta, sem preferência alguma, meramente observando, dessa observação emana a ação correta, que nada tem que ver com a conformidade ou com o atuar de acordo com o ideal. Então, quando isso existe profundamente em nós mesmos, com sua beleza e austeridade, em que não há nenhum átomo de dureza, porque a dureza existe só quando há esforço, quando vemos que observamos todos os sistemas, todos os métodos, todas as promessas e as examinou objetivamente, sem agrado ou desagrado, então pode descartá-los completamente, de maneira que a mente esteja livre do passado. Então, pode-se proceder a descobrir o que é a meditação. Se não temos sentado realmente as bases, podemos jogar com a meditação, mas isso não tem sentido. Ocorre como no caso dessas pessoas que vão ao Oriente e visitam algum professor que lhes diz como sentar-se, como respirar, o que fazer, se isso ou aquilo, e que ao retornar escreve um livro que é pura tolice. Temos que ser nosso próprio professor e nosso próprio discípulo, porque não há autoridade, só há compreensão. A compreensão é possível unicamente quando há observação sem o centro como observador. Alguma vez observaram, estiveram alerta, trataram de descobrir o que é a compreensão? A compreensão não é um processo intelectual, nenhuma intuição ou um sentimento. Quando dizemos compreendo algo muito claramente, há uma observação que nasce de um completo silêncio. Só então há compreensão. Quando dizemos que compreendemos algo, queremos dizer que a mente escuta em silêncio, sem aceitar nem rechaçar. Nesse estado, se escuta completamente e só então há compreensão. E essa mesma compreensão é ação. Não é que primeiro haja compreensão e que a ação siga depois. É um só movimento simultâneo. De modo que a meditação, essa palavra tão recarregada pela tradição, consiste em levar a mente e o cérebro, sem esforço e sem nenhuma classe de compulsão, à sua capacidade máxima. Isso é inteligência. Isso é ser altamente sensitivo. O cérebro está sereno. E esse depósito do passado, que evoluiu através de 1 milhão de anos e que se acha constante e incessantemente ativo, esse cérebro está quieto. É de algum modo possível que esteja quieto o cérebro, o qual reage em todo instante e responde ao mais insignificante estímulo de acordo com seu condicionamento?
Os tradicionalistas dizem que pode aquietar-se mediante a adequada respiração e a prática de um estado de atenção alerta. Isso envolve outra vez a questão de quem é a entidade que controla, pratica e molda o cérebro. Não é o pensamento que diz: sou observador e vou controlar o cérebro e por fim ao pensamento. O pensamento engendra o pensador. É possível para o cérebro estar completamente quieto? É parte da meditação o averiguá-lo. Não é coisa para ser ensinada, pois ninguém pode nos dizer como fazer. Pode nosso cérebro, tão condicionado pela cultura, por toda forma de experiência, e que é o resultado de uma vasta evolução, pode esse cérebro estar quieto? Porque se não está, algo que veja ou experimente será tergiversada, será interpretada de acordo com o seu condicionamento. Que papel joga o sonho na meditação e na vida? É uma pergunta muito interessante. Se a examinaram por vocês mesmos, terão descoberto muitas coisas. Outro dia dizíamos que os sonhos são desnecessários. E dissemos: a mente, o cérebro, tem que estar completamente alerta durante o dia, atentos ao que ocorre, tão dentro como fora de nós, dando-se conta das reações internas, as coisas do exterior com suas tensões, atentos às intimidades do inconsciente e então, ao final do dia, deverão tomar tudo isso em conta. Se não tiver presente ao final do dia tudo o que ocorreu, é óbvio que o cérebro tem que trabalhar durante a noite enquanto dorme, para estabelecer a ordem em si mesmo. Se tivermos feito tudo isso, então quando dormimos estamos aprendendo algo de todo muito diferente, algo de uma dimensão totalmente distinta. E isso é parte da meditação. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.